Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aí o nosso trabalhinho na sociologia com o Max Weber, né? Mas antes, queria perguntar se está tudo bem, se vocês estão tranquilos, se vocês estão se cuidando, ficando em casa. Acho que isso é muito importante, né, galera? Se cuidar bastante aí, para que quando a gente se encontrar, poder matar a saudade aí, né? Mas por enquanto, vamos fazendo a nossa parte aqui do lado de fora, né? Bom, pessoal, tô gravando essa aula. Agora eu tô sem internet aqui e eu não consegui colocar minha carinha aqui, então vocês só vão escutar a minha voz, beleza? Mas eu espero que ajude do mesmo jeito, tá? Depois, qualquer coisa também, eu posso ver se eu arrumo um jeito de regravar essa aula, sei lá, e aí eu coloco meu rostinho aí, beleza? Então vamos lá, bem-vindos. Vamos conversar um pouco hoje sobre Max Weber, nosso segundo porquinho da sociologia, né? Segundo porquinho, por conta do primeiro ter sido o Durkheim, né, o primeiro clássico que a gente estudou. Depois do Durkheim a gente está vendo o Weber, e depois do Weber nós veremos o nosso querido Karl Marx. Beleza? Então vamos seguir aí. Max Weber é o tema da nossa aula de hoje. O Weber, pessoal, ele nasceu na Alemanha, né, em 1864. Então ele pegou aí a segunda metade do século XIX, né? Faleceu em 1920, ou seja, o Weber ele está completando aí, né, 100 anos do seu falecimento. E o Weber ele viveu na Alemanha num contexto de segunda revolução industrial, ou seja, a Alemanha estava se industrializando a todo vapor, mas também estava no seu processo de unificação. Não sei se você se lembra, você já deve ter visto isso em história, mas a Alemanha ela demorou para se unificar, né? Ela era formada ali por vários reinos, vários grupos, vários povos diferentes, e acabou se unificando ali mais ou menos na mesma época em que o Weber nasceu. Então o Weber ele vai ser muito influenciado por essa formação desse nacionalismo alemão, essa formação desse ideal, né, de alemão, ou seja, a formação da pátria mesmo, que a gente conhece como Alemanha. E logicamente que ele vai viver também a Primeira Guerra Mundial, né, e todos os fatores que levaram a Alemanha a entrar na guerra e uma série de outros fatores. Beleza? Então, só para você entender esse contexto aí, né? Uma revolução industrial, a formação de um país e principalmente a formação de um nacionalismo que vai culminar ali na Primeira Guerra Mundial. E depois também na Segunda, né? Mas aí o Weber já não vai estar mais vivo, né? O que mais? É um estudioso do capitalismo como processo de racionalização e desencantamento do mundo. Significa, é claro que não vai estudar só o capitalismo, né? Como eu falei, ele vai estudar política, vai estudar economia, mas para ele o capitalismo e o papel do capitalismo na vida das pessoas é algo essencial. Então, o que significa esse processo de racionalização e desencantamento? Significa que o mundo ele começa a se explicar a partir da ciência, a partir das explicações racionais. E esse desencantamento significa que o homem ele tomou as rédeas da situação, né? Já não joga mais para Deus, não joga mais para enfim, desígnios divinos, e a partir de agora é o capitalismo, o ser humano e suas características, né? Não necessariamente são boas, não necessariamente são sempre as mais interessantes, mas esse processo ele é um processo que vai acontecer ali e o Weber vai estudar com muita maestria. Beleza? Bom, então seguindo aí. Também foi político destacado na Alemanha no fim do século XIX e início do século XX. Então o Weber ele também foi político, ele também foi parlamentar, ele foi, na verdade, também conselheiro do Estado alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Então ele tinha um papel destacado ali no meio político alemão, né? Ele viveu todo esse início de século XX ali para a Alemanha, né? E logicamente que ele teve um papel muito grande também na formulação da política alemã nesse início de século, certinho? Bom, seguindo aí então, pessoal. O método adotado pelo Weber é diferente do Durkheim, né? É um método chamado compreensivo. Como assim um método compreensivo? O Durkheim ele tinha um método comparativo. O que é esse método comparativo? Ele trazia o geral para analisar o individual. Ou seja,
para ele comparar de determinadas sociedades, as mais diferentes sociedades, ele usava mais ou menos uma regra, né? Que é a regra das leis gerais, né? Lembra lá da coercitividade, da exterioridade, e como que elas se aplicavam nas mais diversas sociedades, certinho? Já o Weber ele vai fazer o movimento contrário. Ele vai pegar aqui a compreensão de uma situação local para depois levar para análise global, análise geral. Então, não sei se você percebeu, mas o compreensivo significa o quê? Compreender as individualidades, compreender as características únicas de uma sociedade, para depois levar esse conhecimento para algo um pouco mais geral. Então, para Weber, a gente não tem muito essa questão de lei geral, como tinha o Durkheim. Tá? A realidade é muito complexa e pode ter inúmeras explicações. Exemplo, a reforma religiosa, apesar dela ter provocado ali a formação de novas religiões, as religiões protestantes, a gente pode analisar a reforma religiosa também por seus aspectos políticos, questionamento do Vaticano, não, da Igreja Católica, né, um questionamento político, as alterações sociais que isso pode ter provocado, culturais. Né? O Weber ele vai ter lá na Ética Protestante um estudo sobre as alterações econômicas provocadas pela Reforma Protestante. Então você pode colocar vários. Um exemplo aí é o próprio coronavírus, né? É uma realidade muito complexa que vai ter uma explicação do ponto de vista da biologia, né? Os vírus e tal, mas vai ter uma explicação também econômica, social, né? E até mesmo religiosa. Né? Tem gente que está falando aí que o vírus ele é uma praga divina, né? Enfim. Mas então, entendeu que essa realidade é muito complexa para você colocar tudo dentro de uma caixinha só? Então tá, seguindo aí. Seleção de aspectos da realidade por meio de valores. O que são esses valores? Não são valores éticos, esses valores, né, sociais, não, tá? Seriam ali valores como princípios de escolha, ou seja, o que eu escolho a partir de valores específicos, né? Ou seja, aquilo que é importante ou não, tá? Então eu não vou analisar a realidade toda por completa, porque como disse a parte de cima ali, né, é uma realidade muito complexa. Então eu vou fazer uma seleção daquilo que eu vou analisar. E por fim, o Weber ele vai separar o que é juízo de fato e o juízo de valor. Né? O que é o juízo de fato? É aquilo que se preocupa o cientista, o fato, aquilo que está acontecendo, né? A seleção do que você vai analisar, mas que você faça isso sem as paixões. Né? Então, no caso aqui da separação do juízo de fato, significa a análise do ser. Né? Já o juízo de valor, que envolve questões éticas e outras coisas, é a análise do dever ser. Isso para o cientista ele não é importante. Tá? O que é importante é o ser e como que ele se constitui. Certinho? Bom, o Weber ele ainda tem uma obra chamada Ciência e Política, Duas Vocações, em que ele vai separar o papel do cientista e o papel do político. Né? Então vamos tentar entender um pouco aí. Ó. O cientista ele vai sacrificar suas próprias opiniões. Ele até tem opinião, mas quando ele está fazendo ciência, ele vai ter que se isentar dessas opiniões, certo? Então a gente vai ter aqui na ciência aquilo que ele vai chamar de neutralidade axiológica. É a neutralidade em relação a valores, né? Então o meu objeto de estudo, meu objeto de pesquisa, ele tem que estar livre desses valores, dessa análise de opiniões, né? Por isso que a gente fala que é um sacrifício. E por que fala que é um sacrifício, pessoal? Porque é difícil, né? É complicado você separar a opinião pessoal daquilo que você está estudando, né? Bom, já a política, ela vai assumir esses valores e vai colocar em ação na sociedade. Então, o político, ele se pauta por valores, como a ética, os costumes, né? Então, quer dizer, cientista e político, eles têm pontos de ação diferentes, tá? Bom, na política, então, a gente vai ser aí... É claro que, apesar do político ele assumir os valores, né, e colocar em ação, a ação do político ela tem que levar em consideração toda a sociedade e todas as suas diversidades. E exatamente por isso que o político ele tem que agir pela prudência, ele tem que ser prudente, apesar dele assumir determinados valores. Né? Essa prudência ela vai ser classificada por Weber pela ética da convicção, ou seja, aquilo que o político ele acredita, aquilo que ele acha que deve ser legal, que deve ser bom. Né? Então eu coloquei como exemplo aqui um político em campanha, né? Ele vai vender ali os seus ideais, aquilo que ele prega, aquilo que ele defende,
E o político também, ele vai adotar a ética da responsabilidade. Ou seja, é o político quando ele assume o poder. Então ele não pode fazer tudo aquilo que ele prometeu. Né? Ele vai fazer o máximo possível com base naquilo que ele prometeu, naquela convicção que ele tem, mas ele também tem que ter responsabilidade. Né? Então essa responsabilidade muitas vezes vai fazer com que o político ele não haja de acordo com aquilo que ele prometeu. Por isso que a gente, né, às vezes confunde um pouco, né? O político em campanha e o político quando ele está no poder. Ele não pode fazer tudo, né? Infelizmente. Ou felizmente, né? Sei lá. Procedimentos metodológicos utilizados por Weber. A gente já falou que o método do Weber é compreensivo, né? Agora a gente vai entender um pouco quais são as ferramentas utilizadas pelo Weber ao longo do seu processo. Primeiro, a construção de um tipo ideal. O que é esse tipo ideal? É uma forma, é uma base, é a construção de uma análise que ela é abstrata, né? Mas para a gente estudar a realidade. Então, por exemplo, eu vou estudar a política do Brasil, né? O que seria esse tipo ideal? A política do Brasil é formada lá por tantos estados, por tantos governadores, por tantos prefeitos, né? Deputados e tal. Esse tipo ideal ele vai se pautar por aquilo que o político ele deve ser. Lembra lá da ética por convicção? Né? Então, aquilo que o político deve ser. Então, o Weber ele vai trabalhar com aquilo que se deve pensar de uma situação e, a partir do que se deve pensar desse tipo ideal, construir-se um modelo com base na realidade. Né? Então, pensa o seguinte, você tem aquilo que é ideal, que não necessariamente é alcançável, e depois o que você vai fazendo com base nesse ideal. O que mais? O estabelecimento das relações causais, ou seja, as causas de um determinado fenômeno. Né? Então, o que está causando, né? qual é a origem do problema, qual é a origem dessa análise. A seleção ou recorte para análise do fenômeno. Lembra que a realidade é muito complexa, então precisa ser recortada ou selecionada. A investigação do sentido e a motivação da ação, ou seja, além de estabelecer a causa, a gente tem que estabelecer o motivo dessa causa, né? O motivo dessa situação ela está acontecendo. E por fim, a objetividade do conhecimento e da análise. Isso daqui na verdade, é a análise científica, né? Análise objetiva. Você foge, então, daquelas convicções, né? Você foge lá daquele tipo ideal e você está sendo objetivo na análise do teu objeto, né? Daquilo que você está querendo. Então, quer dizer, você usa um esqueleto, uma forma, para se chegar naquela objetividade daquela construção específica. Certinho? Seguindo aí, conceitos importantes. Ação social, dominação legítima, religião e capitalismo, burocracia. São conceitos muito importantes para a análise weberiana. Tudo bem? Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou finalizar por aqui, né? Porque mais ou menos já deu uma ideia de como que o Weber ele pensa e como que ele age, né? Nas próximas aulas, a gente vai entrar então nesses conceitos mais importantes. Tudo bem? Eu acho que é até bom que você já vai se familiarizando um pouco com ele, né? Vai fazendo alguns exercícios aí que a gente vai pedindo, né? E aí no próximo encontro que a gente tiver, a gente cai então na análise da ação social, da dominação legítima, da burocracia e da religião. Ok? Então tá. Então um grande abraço, se cuide, né? Mais uma vez, dê uma lida. Se você tiver um pouco de dúvida, volta no áudio, né? O importante é você compreender direitinho o que a gente está falando, tá? E mais uma vez, se precisar de alguma coisa, a gente está às ordens, ok? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.